forças ucranianas resistem no leste da Ucrânia e Vladimir Putin compara-se ao czar Pedro o Grande. Insegurança alimentar mundial agrava-se entre acusações de que os alimentos se tornaram parte do arsenal de terror do Kremlin. O Parlamento português aprova 4 projetos que regulam a despenalização da morte medicamente assistida. A frente ucraniana mantém a resistência no leste do país, diz o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No entanto, com a aproximação dos combates, cada vez mais residentes deixam as cidades de Lysychanska e Severodonetsk. Por que é que me vou embora? Porque destruíram a minha casa. Deixei tudo para os vizinhos, até aos meus gatos. É uma pena pelo jardim. Plantei tudo e está bem conservado. Agora há mais bombardeamentos e muitas casas destruídas. Ontem muitas pessoas partiram. Vou-me embora com a minha mãe, ela tem 80 anos, agora vamos viver para a cidade de Dnipro. As autoridades ucranianas estão a tentar tirar o maior número possível de civis das zonas em perigo. Um elemento das forças especiais da polícia de Lugansk diz ser importante evacuar as cidades, visto que enfrentam bombardeamentos de todos os lados, defendendo que a vida é a coisa mais valiosa. O governo ucraniano está a concentrar esforços no Donbass, mas a Rússia pode abrir novas frentes de combate a qualquer altura. O ministro do Interior da Ucrânia fala sobre um som contínuo das sirenes antiaéreas, mesmo durante a entrevista, dizendo que as cidades não são pacíficas e que a guerra ainda não acabou, que qualquer parte da Ucrânia pode ser alvo de bombardeamentos, incluindo Kiev. Об'єктом ракетних обстрілів може бути будь-яка точка України, в тому числі Київ. Durante as celebrações dos 350 anos do nascimento de Pedro o Grande, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou a guerra da Ucrânia ao mesmo nível da Grande Guerra do Norte, comparando-se ao legado czar. Putin falou de uma recuperação do território russo. Ele, Pedro o Grande, liderou a guerra durante 21 anos, disse. Poder-se-ia dizer que estava a lutar com a Suécia tentando apoderar-se de algumas partes, mas não estava a regressar. Agora parece que é a nossa vez de regressar e consolidar, disse o presidente da Rússia. Os alimentos tornaram-se parte do arsenal de terror do Kremlin e não podemos tolerar isso. Com estas palavras, a Presidente da Comissão Europeia acusou Moscovo de instrumentalizar o abastecimento de alimentos ao bloquear o porto ucraniano de Odessa. A somar a isso, há a escassez global agravada por problemas nas cadeias de abastecimento resultantes da pandemia de Covid-19, a somar aos efeitos das alterações climáticas. No conjunto, no ano passado, a Rússia e a Ucrânia forneceram 28% do trigo, 29% da cevada mundial, 15% do milho e 75% do óleo de girassol. A guerra na Ucrânia está a afetar os fluxos na região do Mar Negro, uma rota-chave para o trigo e outros cereais chegarem aos mercados mundiais, em particular ao Médio Oriente e Norte de África. A solução poderia passar pela ajuda de outros países produtores, mas mais de 2 dezenas, como a Índia, já anunciaram travões às exportações de alimentos ou até proibições. A Índia deveria ser uma espécie de último recurso e última esperança para a estabilidade do mercado de trigo. Mas há o facto de ter decidido, após um choque climático, reduzir a projeção para a próxima colheita e de ter decidido proibir quase por completo as exportações. Isto é um grande problema porque há países com déficit na produção doméstica e quanto menos os países puderem importar agora para vender bens essenciais como o trigo, mais problemas de instabilidade terão. Quero dizer, fome. Em março, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas estimou que, se a guerra na Ucrânia não terminasse até ao fim de maio, haveria mais 47 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo. Um cenário que deverá ser ainda mais negro porque o conflito persiste.
Temos visto aumentos nos preços dos alimentos, protestos induzidos em muitos outros países. Estou a pensar no Quênia, no Paquistão e em outros países. Como a guerra não acabou, os problemas do mercado internacional de alimentos ainda não terminaram. Provavelmente estão apenas a começar. É natural pensar-se que vão aumentar em vez de se resolverem. On the international food market are not over, they're probably just beginning. It's only natural to think that this is only going to increase, not to solve. O Programa Alimentar Mundial lembrou que se entrou num novo normal em que secas, inundações e furacões são uma constante, dizimando culturas e arrasando a pecuária, o que pode precipitar novas vagas migratórias muito em breve. O Banco Central Europeu anunciou o fim da compra de dívida pública a partir de 1 de julho e revelou a intenção de aumentar as taxas de juros de referência no próximo mês. É o anúncio do fim do chamado crédito barato na zona euro. Surge em linha com outros reguladores bancários como o britânico ou o americano, e tudo por causa de um tremor financeiro em ebulição. A alta inflação representa um enorme desafio para todos nós. O Conselho do BCE vai garantir que a inflação regresse aos nossos objetivos de 2% a médio prazo. Em linha com a política que temos seguido, pretendemos aumentar as taxas de juro de referência do BCE em 25 pontos na nossa reunião de política monetária de julho. Olhando mais para a frente, esperamos aumentar as taxas de juro de referência de novo em setembro. A invasão russa da Ucrânia agravou os preços por toda a União Europeia, em especial nos Estados-membros do Norte e do Leste, os mais próximos da guerra. A inflação na zona euro chegou a passar dos 8% e o BCE prevê fechar este ano com uma taxa de inflação de 6,8% na zona euro, projetando um abrandamento para 3,5% no próximo ano e para 2,1% em 2024, ainda assim acima do limite desejado de 2%. O regulador bancário da zona euro prepara-se assim para colocar um ponto final em cerca de uma década com taxas de juros baixas e, na maior parte do tempo, até negativas. Agora o BCE prepara-se também para reverter a facilidade dos empréstimos aos bancos, implementada para combater a crise financeira de 2008. A presidente do BCE, Christine Lagarde, considera ser neste momento apropriado subir as taxas de juros de forma gradual e sustentada, mas admite flexibilidade no processo ao longo dos próximos meses. O Parlamento português aprovou na generalidade a despenalização da eutanásia em Portugal. A maioria dos 230 deputados votou a favor dos 4 projetos apresentados pelo Partido Socialista, pela Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza, que regulou a morte medicamente assistida. A legislação foi aprovada apesar de contar com a oposição da grande maioria da bancada do Partido Social Democrata, do Partido Comunista e do Chega. Os projetos seguem agora para o trabalho na especialidade. Entretanto, em frente ao edifício do Parlamento em Lisboa, dezenas de pessoas manifestaram silenciosamente contra aquilo a que chamam de genocídio legal. O protesto foi promovido pela Federação Portuguesa pela Vida, que no dia anterior já tinha promovido várias vigílias pelo país. A organização defende no seu manifesto que a legalização da eutanásia contra a opinião dos especialistas e contra a vontade da sociedade é um ato de despotismo de alguns partidos que procuram impor a eutanásia a Portugal. Uma nova parceria no Pacífico Oeste Tropical vai permitir a diversas espécies marinhas nadarem em segurança durante as habituais migrações entre zonas protegidas do Equador à Costa Rica. As denominadas migravias têm por objetivo salvar da extinção diversas espécies existentes, por exemplo, nas Galápagos. Quando os animais se deslocam das respectivas áreas protegidas, ficam de novo vulneráveis à pesca intensiva e à atividade humana. Por isso, porque não regulamos e protegemos essas autoestradas subaquáticas que ligam essas zonas-chave? Cientistas da ONG Migramar trabalharam lado a lado com membros dos governos envolvidos neste projeto para traçar as rotas marinhas de migração, por exemplo, dos tubarões-martelo, uma das espécies agora protegidas por estas vias seguras, ao estilo de autoestradas do famoso peixe-palhaço, Nemo. Se conseguirmos proteger estes habitats específicos, que são os corredores usados pelos animais nas migrações, podemos dar a estas espécies uma nova oportunidade de poderem respirar e recuperar.
As migravias são compostas por rotas de migração protegidas, cobrindo milhares de quilómetros entre as ilhas de Malpelo, na Colômbia, e Coíba, no Panamá, entre as Galápagos, no Equador, e a Ilha do Coco, na Costa Rica.